Bom dia, nono. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para esta manhã, para o dia de hoje, Senhor, nesta manhã, venho pedir pela saúde de todos nós da família integral, esteja conosco em todos os momentos, mantenha em nós a fé em dias melhores. Amém. Que assim seja, que todos nós possamos passar tranquilos aí dessa fase, desse momento que a sociedade toda está passando, a sociedade toda está vivendo. Que a gente tenha fé que tudo vai passar e que, se nós formos atingidos, que vai ser de forma amena. Pessoal, encerrado o nosso livro, conversando com a coordenadora, então eu optei em retrabalhar ou retomar os capítulos dos quais vocês só tiveram uma aula por semana. Iniciar o material agora, ele depois no final vai estar faltando de repente, vai ter que estar usando outro conteúdo e tal. E nesse período que nós tínhamos somente uma aula por semana, eu deixava para vocês sempre só você historiador, questão invertida, desafio, esse tipo de atividade. Os outros exercícios eu não cobrava. Então, para as próximas aulas agora, eu optei em falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Umas aulas até talvez fiquem mais curtinhas do que antes, e a proposta é a gente estar fazendo os exercícios. Para o capítulo de hoje, como vão ser os 2 capítulos, isso que eu só escolhi atividade de um, exercício e atividade do outro. Vão ser várias atividades. Então, a sugestão é o quê? Vocês vão estar lendo agora, depois de assistir a aula, vão estar não sei qual horário vocês vão estar assistindo a aula de história, mas vocês vão pelo menos fazer a leitura e depois no chat a gente vai estar fazendo junto as questões. E óbvio, delas tem uma, que vocês vão postar lá no AVA como atividade cumprida, mas as outras nós vamos estar fazendo no coletivo depois no chat. Tá? Então, já falei, revisando, capítulo 4 seria mesmo a Belle Époque, no livro da página 70 a 85, e revisando o capítulo 5, a Grande Guerra, página 86 a página 103. Sobre a Belle Époque, eu imagino que todos saibam o que foi a Belle Époque. Mesmo quem tem mais dificuldade, quem não tem, vive aí, não tem tanta memória, coisas assim, que tem ainda isso guardado aí, Belle Époque é uma bela época. Uma época de grandes inovações, de grandes novidades para a Europa. E essas novidades, esses momentos aí, ele não vem só trazendo coisas positivas, ele acaba trazendo alguns problemas. Então, é um período que antecede a Grande Guerra, ok? É um período que fica conhecido como Paz Armada, isso tem lá no livro de vocês, lá pela página 70, 72, 73, por ali, que a gente chama como o período da Paz Armada, o período entre 1871 e 1914, então o período antes da guerra. E nesse período, as grandes potências europeias elas estão numa corrida armamentista desenfreada. Elas vão fazer de tudo para estar se armando, porém elas não estão em guerra, por isso paz com armas. É também uma época em que se vive a política de alianças. Essas políticas de aliança, vários países vão formar alianças, vão formar como se fossem associações. E cada um tentava, então, se armar, se agregar a países que tivessem características afins ou que tivessem rivais em comum. Isso começa a aparecer bem distinto já por volta de 1907, com 2 grupos bem distintos na Europa. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia.
Isso no início da formação dessas alianças. Isso também lá pela página 70. Um estopim para a guerra, toda vez que vocês verem, vai estar lá, o estopim. O que é o estopim? A explosão, né? O motivo para essa guerra. Então, acontece no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, onde o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi assassinado junto com a esposa dele. O responsável por esse atentado, então, é um estudante sérvio, e isso vai desencadear, então, todo um problema aí. A partir disso, nós temos a declaração da guerra, então. Essa declaração da guerra, já falei para vocês, o assassinato foi estopim para a eclosão da guerra. O que vai acontecer? Ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, a Áustria ela vai culpar a Sérvia. A Alemanha vai apoiar a Áustria. A Rússia acaba apoiando a Sérvia. E, a partir disso, a França e a Inglaterra também vão ir contra a Alemanha. Aí tem as associações aí já, né? As alianças vão estar aparecendo a partir desse momento. E a partir disso, então, se dá início ao grande conflito mundial. Uma verdadeira reação em cadeia, porque o problema estava sendo a Áustria e a Sérvia. Né? Aí um já fica do lado de um país, o outro fica do lado do outro, e já vem os terceiros, os quartos, quintos e assim por diante. Sempre por interesses, por afinidades que vai estar se formando esses grupos aí. Aí temos então a Grande Guerra. A partir então de 1914, essa política de alianças então passa a ser acionada e se tem um fervor nacionalista muito grande. E, óbvio, o desenvolvimento tecnológico que esses países estavam desenvolvendo durante o período da paz armada vai transformar a Primeira Guerra numa guerra sem precedentes, né? Com uma violência imensa. E ambas as alianças, tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente, elas nunca imaginavam que a guerra ia durar tanto tempo. Para elas, como elas estavam unidas, né, já tinha toda uma estrutura e tal, elas imaginavam que a guerra seria algo bem rapidinho. Tanto que as duas vão enviar muitos homens para as frentes de batalha logo de início, imaginando que, né, 1, 2, 3 as coisas iriam acabar. Mas foi um engano, né? Porque esta guerra ela teve diferentes fases: a guerra de movimento, a guerra de trincheiras, a entrada dos Estados Unidos e a saída, prof, que escreveu da Rússia ali, da Rússia, né? Faltou a letra A aí na palavra da prof. Então, essa guerra de movimento, ela é literalmente de movimento, né? É o intenso movimento dessas tropas. Eles vão indo de grupos em grupos, frente a frente, digamos assim, e é uma parte extremamente violenta, se for pensar, visto que é corpo a corpo essa fase da guerra. Eles estão num grupo, eles vão avançar 100 metros hoje. É todo os soldados que estão avançando aí 100 metros, outro grupo também vem. Então, frente a frente. Num segundo momento, quando se estabiliza um pouquinho mais as forças entre as alianças, vão surgir as guerras das trincheiras. A Guerra das Trincheiras, vocês escreveram sobre elas no trabalho do bimestre passado já, né? Eram valas que eles faziam no solo e dentro dessas valas eles se escondiam. Era positivo, né, no sentido de ter uma proteção, porque não era corpo a corpo, pelo menos você tinha um pouquinho para se proteger. Mas o maior problema delas
era que dentro dessas valas você tinha tudo, você tinha armamento, você tinha pessoa saudável, você tinha pessoa doente, você tinha morto, você tinha de tudo ali dentro, né? Então, não era tão bacana assim essas trincheiras aí. Porém, foi um momento da guerra. E aí a terceira fase, a fase final, né? É a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Esses dois fatos aí são decisivos, né, para o fim da guerra. Os Estados Unidos então entra quente fervendo, digamos assim, né? Ele nem é da Europa, é fora do continente, ele está sendo a base aí de muitos países e tal. Então, ele entra muito bem, digamos assim, na guerra, e os russos acabam saindo por causa da Revolução Russa. Ok? Então, já falei sobre isso com vocês na outra videoaula, mais explicadinho. Deixei para vocês a sugestão de vídeo lá do homeschool, né, que falava também sobre esses dois períodos, né? Então, só para dar uma relembradinha assim. As atividades da semana. Então, falei para vocês que são várias atividades, ok? Vocês vão reler o capítulo 4 e 5. Agora, nesse intervalo que vocês vão ter nesse tempo aí até as 10 horas, lógico, vocês têm as outras atividades também. Então, vocês vão estar relendo e tentando fazer as atividades do 1 a 7, da página 82, 83 e 84, que é o finalzinho do capítulo 4. E vão fazer o exercício 1 a 6, que é da página 89 a 99, que é do capítulo 5. E as atividades de 1 a 7, que é da 99 até a 102. E atividade para postar no AVA, né? Antes aí do final de semana ainda, de preferência, para evitar que depois esqueceu e tal, é a atividade 5 da página 101. Então, o que eu sugiro vocês fazerem? Vocês vão ler e vão tentando fazer a atividade. Vai fazendo a leitura e já tenta resolver onde é que você acha que está a resposta e tal. E vamos deixar essa preguiça aí de lado. Ok? E resolvam essa atividade 5 da página 101. Como ela é uma atividade para postar no AVA, o ideal é que ela esteja correta. Então, no mínimo, vamos estar corrigindo essa atividade 5 aí da página 101. Beleza, pessoal? Até depois!